E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar sobre o reino Plant. É isso aí pessoal, esse reinozinho que olha, volta e meia dá uma dor de cabeça no vestibular, né? Então por isso eu fiz aqui o quê? Um resumão pra gente, né, ter aquele bizuzinho sobre as questões, porventura, caso se caia, você já viu o resumão do JJ e você tá por dentro de tudo, beleza? Então vem comigo. A gente vai falar sobre o reino Plant, também chamado de Metaphyta. Por que reino Plant, não Plantae? Porque se escreve Plantae, mas o AE no latim significa é. Então é reino Plant, não reino Plantae, tá bom? Beleza, então, olha só, pessoal. Características gerais, tá? São todos eucariontes, ou seja, tem núcleo, organelas membranosas. Todos são pluricelulares, não existe nenhum que é unicelular. São aeróbicas, ou seja, fazem respiração celular aeróbica, tem mitocôndria, não se esqueçam disso, tá, pessoal? Também são fotossintetizantes, são autotróficos fotossintetizantes. Lembrando que os autotróficos a gente divide em quimiossíntese e fotossíntese. As plantas só fazem fotossíntese. Além disso, todas as plantas têm uma reserva de energia na forma de amido, de um carboidrato chamado amido, tá bom? Então, uma característica muito peculiar das plantas. Além disso, todas as plantas têm a parede celular de celulose. Então, por exemplo, os fungos têm parede celular de quitina. As plantas não, de celulose. E também fazem esse tipo de reprodução por alternância de gerações, que a gente chama de metagênese, tá bom, pessoal? Então a gente vai ter uma geração haploide e uma geração diploide, um ciclo diplobionte. E outra coisa que difere então as plantas das algas é o fato de elas serem embriófitas. O que é isso? Embriófitas é quando elas têm aí o embrião protegido por um conjunto de células estéreis chamado gametângio. E é isso que vai diferir as plantas das algas pluricelulares, unicelulares, seja o que for. Porque as algas, elas estão classificadas no reino protoctista, tá bom? Então não confunda. Apesar das algas também fazerem fotossíntese, elas não são do reino plant. E o que difere é isso, porque todas as plantas têm o embrião protegido pelo gametângio. Então, todas as plantas são consideradas embriófitas. Nós temos 4 tipos de filos, que a gente na verdade chama de divisão entre os vegetais. Nós temos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Fazendo um traçado aí geral evolutivo, tudo começa com um briófita, né? Então a gente tem as briófitas aí, que não vão possuir tecidos verdadeiros e tudo mais. A partir disso, a gente vai ter as pteridófitas. Então ocorreu uma novidade evolutiva que fizessem das pteridófitas ter um sucesso evolutivo no ambiente terrestre. E essa novidade evolutiva são os vasos condutores de seiva. Lembrando, elas não têm vasos condutores de sangue, tá? Beleza? Seiva, tá? Então, elas têm, a gente chama de traqueófita. A partir de pteridófitas, todas as plantas têm vasos condutores de seiva. É uma novidade evolutiva. Outra novidade evolutiva, a partir de pteridófitas até gimnospermas, é o aparecimento de sementes, tá bom? Então, a gente chama isso de espermatófitas, ou seja, gimnospermas e angiospermas são espermatófitas porque têm semente. Foi a novidade evolutiva que surgiu a partir de gimnospermas. Então, gimnospermas e angiospermas têm essa novidade, que é o aparecimento de sementes. E também do grão de pólen, tá? O grão de pólen começou a surgir a partir de gimnospermas. Já as angiospermas possuem o quê? Flores e frutos, estruturas chamativas para atrair o polinizador, que são as flores, e os frutos também, que são estruturas chamativas para os animais comerem e dispersarem as sementes. E por isso as angiospermas têm um sucesso evolutivo muito grande em relação às demais. Tudo que você for pensar, se não for pinheiro, se não for samambaia, se não for musgo, basicamente, né, tô falando aqui de uma forma geral, é o quê? Angiosperma. Então, tudão, né, tudo que você for pensar aí, alface, grama, tomate, mangueira, tudo isso é angiosperma. Começando com essa parte aí do primeira divisão, dessa primeira divisãozinha que são as briófitas. As briófitas a gente vai lembrar dos musgos. Todos os musgos têm ali, são pequititinhos, têm pequeno porte, costumam viver em um ambiente muito úmido e sombreado também. E por que tem pequeno porte? Porque não tem vasos condutores de seiva.
Isso aí, elas não são traqueófitas. Além disso, não tem estruturas de órgãos verdadeiros, como raiz, caule, folha. Tem estruturas mais rudimentares, como rizóide, cauloide, filóide. E por isso, elas têm que depender muito da água para a sobrevivência e também para a reprodução. Já no processo de reprodução, nós temos o esporófito e o gametófito. Lembrando, sempre a meiose ela serve para formar esporos nos vegetais. A nossa meiose ela serve para formar gametas, mas nos vegetais serve para formar esporos. Então não esquece disso. Lembrando que a gente tem um gametófito, né? Então a gente tem um gametófito masculino e um gametófito feminino. O gametófito masculino, a gente tem uma estrutura reprodutora chamada anterídeo, que vai liberar anterozoide, que são células ali que têm flagelo para chegar no aparato feminino, tá bom? Então, a gente tem o anterídeo que tem o anterozoide, vai liberar o anterozoide, que como tem flagelo precisa nadar, então depende muito da água para a reprodução. E vai chegar na estrutura reprodutora feminina, do gametófito feminino, que é o arquegônio, e dentro do arquegônio a gente tem a oosfera. Então o anterozoide, lembra de espermatozoide, né? Espermatozoide está relacionado ao sexo masculino, não é isso, pessoal? Então o anterozoide vai acabar encontrando a oosfera, ocorrendo a fecundação, formação do zigoto, e dali, dessa parte ali, vai gerar um esporófito. O esporófito é esse pedúnculozinho que eles acabam tendo, tá? Com a cápsula. E ali vai ocorrer o processo meiótico para a liberação de esporos. Esses esporos vão cair no solo e vão formar novos gametófitos. E é assim que a gente continua o ciclo reprodutivo. Lembrando, uma parte é esporófito, outra parte é gametófito. Agora, qual fase é a dominante? O que você costuma visualizar mais? Um pedúnculozinho ligado ao musgo ou somente o musgo? Você vê somente o musgo. Então a fase dominante é o gametófito, que depende muito da água para a reprodução. Lembra do flagelo? Então a briófita ela depende demais para a água para a reprodução. Ela não conquistou ainda o ambiente terrestre. E já as pteridófitas, elas já conseguem assumir ali um porte médio, vamos dizer assim, tá? Um porte um pouquinho maior, porque são vasculares, são traqueófitas, tem vasos condutores de seiva, tá? Além disso, tem caules, tem raiz, tem folhas, tem órgãos verdadeiros, tá bom? Então o caule geralmente é subterrâneo, a gente chama de rizoma, e tem folha, tem raiz, órgãos verdadeiros, raiz para absorção de nutrientes, folha para fazer fotossíntese e tudo mais, tá bom? Eles têm também os soros como estruturas reprodutivas. Então você vê na samambaia, por exemplo, às vezes na folha tem um monte de pontinho preto, né? Ou então meio amarronzado, e isso são os soros, estruturas reprodutivas, que muita gente acha que a planta está doente, joga fora a planta, tadinha, né? Mas as pteridófitas, elas também costumam habitar um ambiente um pouco sombreado e tudo mais, e um ambiente úmido também. A gente vai começar então com a samambaia. A samambaia, que é um exemplo clássico aí das pteridófitas, é o esporófito. O esporófito, ele vai acabar fazendo meiose, então o esporófito é 2N, vai acabar fazendo meiose para a liberação de esporos, que são N, são haploides, e são liberados pelas estruturas reprodutoras chamadas soros. Esses esporos vão cair no ambiente terrestre, vão formar os prótalos ou protalos. São estruturas ali parecido com um coraçãozinho, tá? Pode olhar nas imagens, e que a gente chama isso de gametófito. E esse gametófito ele acaba tendo tanto a parte reprodutiva masculina quanto a feminina. Lembrando que não vale ele se autofecundar, não é interessante para ele. Então tem que encontrar um outro prótalo ou protalo para que ocorra, né, essa reprodução ali e gere variabilidade genética. Mas tem basicamente as mesmas estruturas reprodutivas. Lembra? Da parte feminina nós temos o arquegônio com a oosfera. Da parte masculina a gente tem o anterídeo que vai liberar os anterozoides que são flagelados. Então os anterozoides liberados por um prótalo vai fecundar o outro prótalo, a parte feminina do outro prótalo que tem a oosfera. E ali vai gerar um embriãozinho que vai se desenvolver e gerar uma nova samambaia, que é o esporófito, lembra? Agora, o que você costuma olhar mais no ambiente? Um prótalo, formato de coração, ou uma samambaia? Uma samambaia, não é isso? Então a fase dominante é o esporófito. Tudo bem, você pode ser apaixonado, você pode pensar em coração o tempo todo, mas você não fica vendo prótalo ou protalo o tempo todo. Você vê o quê?
Você vê a samambaia, não é isso? E as gimnospermas, a gente tem o quê? A novidade evolutiva, lembra? Que é a formação de semente. Então eles têm caule, folha, raiz e semente, tá bom? Elas acabam podendo ter um grande porte, um porte bem alto, e possuem uma estrutura reprodutiva que, apesar de ser aparente, por isso a gente chama de fanerógamas, apesar de ser aparente, ela não é chamativa. É uma estrutura chamada estróbilo, que na verdade é a pinha. Sabe essa pinha que você coloca na árvore de Natal para enfeitar? É isso aí, tá bom? E também possuem grão de pólen, por isso elas são chamadas de sifonógamas, tanto as gimnospermas quanto as angiospermas. Além disso, muitas delas acabam tendo associação mutualística com fungo nas raízes, né? A gente chama isso de micorrizas, tá bom? Além disso, as gimnospermas geralmente estão habitando aí lugares frios, temperados, tá? Então, geralmente estão ali próximos a essa região mais polar. Além disso, a dispersão da semente é feita pelo vento, a fecundação também é feita pelo vento. E lembrando que a semente a gente chama lá no sul de pinhão. Tanto que a pessoa lá do sul gosta bastante de comer pinhão e tudo mais. E, na verdade, a semente da gimnosperma. E quem são as gimnospermas? Pinheiros, araucárias, cedros e por aí vai. Agora, no ciclo reprodutivo a gente vai falar rapidinho, né? Aquele resumão. Então a gente tem o araucária, por exemplo, como o esporófito. Nessa araucária nós temos as estruturas reprodutivas. A gente vai ter o estróbilo masculino, estróbilo feminino e tudo mais. Dali a gente tem, então, agora estruturas que são diferentes das briófitas e pteridófitas. A gente tem o microesporângio, que vai formar os micrósporos, e os micrósporos vão gerar o grão de pólen, que ele é meio alado ali, então ele vai acabar se dispersando pelo vento para acabar atingindo um megásporo, pessoal, beleza? O megásporo ali, que ali tem o óvulo e tudo mais, acaba ocorrendo essa fecundação, e aí nessa fecundação vai gerar o embrião, que vai ser envolto pela semente. Essa semente ela pode ser dispersada pelo vento, pode cair no chão. Muitas das vezes as araucárias, por exemplo, elas dependem da gralha azul, que é uma ave que acaba enterrando essa semente e acaba permitindo essa dispersão das gimnospermas. Enfim, são detalhes, mas eu quero que você saiba o seguinte. A parte do gametófito é apenas a parte do tubo polínico. Ou seja, o gametófito ele foi muito reduzido. Então, as gimnospermas a gente pode dizer, confirmar, que elas efetivamente conquistaram o ambiente terrestre. Não briófitas, não pteridófitas, e sim as gimnospermas. E por fim, a gente tem as angiospermas, né, pessoal? As angiospermas, elas, enfim, tudo que você pensa aí de planta, que não seja pinheiro, que não seja samambaia, de uma forma geral que não seja musgo e tal, é angiospermas, né? Tudo que a gente vê no nosso dia a dia, basicamente, são angiospermas, tá bom? Elas têm uma variedade muito grande de seres vivos, né? Então é um filo, na verdade é uma divisão que tem muitas espécies ali vivendo. Bem, lembrando que elas têm tamanhos variados, mas podem atingir grande porte. Elas também têm órgãos verdadeiros, como raiz, caule, folha. Lembrando que tem sementes, são espermatófitas também. Além disso, tem as novidades evolutivas, como a flor e o fruto. A flor que serve para atrair o polinizador, o fruto que serve também para atrair o dispersor das sementes, tá bom? Também possuem grão de pólen, então são sifonógamas também. E eles tiveram um caso aí de coevolução, principalmente com artrópodes, que vão servir aí para esse processo de polinização. Tanto que no reino animal a gente tem os artrópodes como o filo mais biodiverso. A divisão mais biodiversa são as angiospermas também. Enfim, vão atingir ali variados climas e 90% basicamente das plantas elas são angiospermas. E agora a gente vai falar da reprodução. Na verdade tem a flor com ovário e tudo mais, que vai acabar tendo grão de pólen, então esses insetos vão acabar, né, principalmente os insetos, vão acabar fornecendo essa polinização, que nada mais é que o grão de pólen se encontrar ali na parte feminina, no gineceu, tá? A gente tem o androceu com filete e antera, o gineceu com, enfim, o estame, o ovário e o estigma, tá bom? Então o grão de pólen vai chegar no estigma e aí vai acabar colocando ali o tubo polínico até atingir a parte onde está a oosfera, o óvulo. E lembrando, gente, uma coisa que é muito importante, tá?
Claro que o topolínico é a parte do gametófito, o resto é esporófito. Lembrando que elas também conquistaram o ambiente terrestre. As gimnospermas foram a primeira, é verdade. Agora, pessoal, uma coisa que acontece somente em angiospermas é uma dupla fecundação. Por quê? A gente tem dois aí núcleos que vão se integrar. Um deles vai atingir a oosfera, o óvulo, beleza? E outro a dois núcleos polares, formando o endosperma, que é 3N, é triploide. Pessoal, isso só ocorre com angiospermas, tá? Enfim, quando esses núcleos espermáticos acabarem fecundando as duas partes do presente no ovário da angiosperma, né, da flor da angiosperma, o que acontece? A gente tem, então, a formação do embrião, né? Então, o primeiro núcleo espermático vai chegar, se conectar ali com a oosfera e tudo mais, gerar o embrião. O segundo, gerar o endosperma. O ovário vai acabar se desenvolvendo, né? Através de alguns hormônios, giberelina, auxina, que a gente, enfim, vai fazer um vídeo sobre isso também. E aí o que acontece? Isso vai formar o fruto. Então o fruto vai ser importante até para essa dispersão das sementes que foram geradas. Então, gente, a gente tem a flor, o ovário gera o fruto. Agora, a gente tem casos em que o ovário ele não vai gerar o fruto. Na verdade, essa parte carnosa, comestível, que a gente tanto gosta, é formado pelo pedúnculo ou receptáculo floral. Então a gente tem várias aí que a gente acha que, na verdade, é um fruto, que na verdade não é, entendeu? O caju é um desses, a maçã também é outro exemplo, tá bom? Todos eles a gente considera pseudofruto, tá? Porque esse fruto não foi originado através do ovário, e sim, ou do pedúnculo ou do receptáculo floral. E um adendozinho aqui, a gente também pode ter frutos partenocárpicos. O que é isso? São frutos em que foram desenvolvidos sem alguma fecundação ali acontecendo. A gente pode ter de origem natural, como por exemplo a banana, acaba acontecendo isso. E a gente pode ser artificial, induzida pelo homem através de hormônios, auxina e giberelina principalmente, que é o caso de melancia, muitas das vezes, melancia sem semente, abóbora sem semente, uvas sem semente, que eu adoro uvazinha sem semente, aquelas uvas Thompson, né, pessoal? Então, isso foi porque não houve fecundação, e sim um estímulo hormonal para que esse ovário se desenvolvesse e gerasse o fruto. Como não há fecundação, não há formação de semente. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Como eu falei, aquele resumão, a gente vai ter aulas completas aqui no canal, fique tranquilo. Mas por enquanto é aquele resumão para você pegar os bizus aí e mandar bem na prova. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, compartilha com os amigos. Vamos levar esse conhecimento a todos, né, pessoal? Eu fico por aqui. Comenta aqui se você gostou, o que a gente pode, o que você sugere de novos vídeos aqui no canal. Beleza? Um grande beijo e tchau, tchau!